Marcele, Sem ainda dúvida. falando sobre documentários, vamos falar do documentário do Star Plus que conta a história do balão mágico, né? A super fantástica história do balão, um documentário sobre o balão mágico, um projeto que reuniu a Simone, o Toby, o Mike e o Jairzinho para uma conversa, né? O quarteto relembrou os sucessos e as dificuldades do grupo. Só que a Simone não gostou muito do documentário, ela ficou decepcionada e postou nas redes sociais dizendo o seguinte: prometo que darei meu parecer sobre o documentário. Confesso que muitas falas me decepcionaram e pessoas foram escrotas, depoimentos de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez. Infelizmente, meus tios e meu avô não estão mais aqui para se defender. Eu peço desculpas a vocês, não sabia que uma história tão linda fariam isso. Aí, Marcelo, eu quero saber o que que você achou. Você já falou pra gente que você assistiu e tudo mais, mas tem muitas coisas nesse documentário, né? No documentário eles falavam que a Simone ganhava mais. Tem várias coisas ali. Tem o próprio Mike, né, falando que ele queria ser mais parecido com a Simone, com a galera. Tinha uma coisa de uma inveja de como eles cantavam, mas enfim. O que que você achou do documentário, Marcele? Olha, esse documentário é muito nostálgico para mim, né? Eu gostei bastante, são 3 episódios grandes, tá? 45, o último acho que tem 52 minutos, se não me engano. E essa é uma tentativa realmente de repassar essa história que a gente acreditava que era tudo muito lindo. Acreditava, enquanto Sim, criança, né? Tudo muito lindo. Então, assim, eu gostei porque você pode perceber ali que mesmo sendo muito legal, criança não deveria trabalhar da forma, principalmente da forma como eles trabalhavam. Porque eles estavam ali inseridos num contexto em que eles, vamos dizer assim, eles perderam um pouco da infância deles, se não um pouco, eu estou talvez sendo boazinha demais, gentil para até. poder, Perderam é, muito. exatamente, dar alegria para nossa infância. Né? Então, assim, óbvio que não foi uma coisa consciente, porque eram todos muito crianças, mas assim, agora, depois que você é adulta, você percebe isso, assim. Eles acabaram fazendo algo muito bacana, se transformando realmente numa sensação ali, numa época em que não tinha né, criança falando com criança, música para criança, de uma forma que não subestimasse o potencial, né, das crianças que estavam recebendo aquilo. Mas, assim, eles abdicaram da infância deles para a gente poder ter alegria da nossa infância. Então, isso para mim fica muito claro, né? E tem também, assim, uma questão que eu acreditava que esse documentário pudesse trazer até alguma lavação de roupa suja entre eles ali, né? E não foi o que aconteceu. O que você percebe no documentário é que eles têm pelo menos o que passou ali depois de, acho que quase 30, 40 anos, mais ou menos, do sucesso, né, da primeira música Uhum. lançada, você percebe que um grande amor ali entre os 4, sabe? Era a família, era a família que o Mike, por exemplo, tinha ali. Porque, né, ele é filho, como ele mesmo fala, eu sou filho de um ladrão, sou filho de um ladrão, de uma stripper, enfim. Então, assim, ali você já começa a ver como é a vida, como seria a vida desse menino, né? Sim. E as informações mais interessantes, né? Que eu acredito que eu não conhecia totalmente, vem realmente do Mike. Eu não lembro, não tinha uma lembrança assim que o quão articulado o Mike era quando criança e obviamente agora também. Então assim fica muito claro ali como eu não vou ficar contando aqui para vocês, né? Porque senão eu fico dando spoiler. Mas assim fica muito claro o porquê dele ter sido escolhido para entrar no balão, né? Filho do Ronald Biggs, né? Enfim, o assaltante do trem, né, mais famoso da história, que veio para o Brasil Sim. fugido, enfim, tem toda essa história, por que ele entrou ali. Tem também a história da Simone, que começou muito pequenininha mesmo, gente. E Muito Raul Gil neném foi mesmo. um dos grandes, né? Se não o grande
como eu vou dizer, o grande culpado, entre aspas, né? Abrir as portas para uma piquitita desse tamanho, que é uma coisa fofa. Então conta, assim, sabe, de maneira muito coerente, muito certa, muito linear, assim, a entrada de cada um e os porquês dali. Assim, a gente tem que entender o seguinte, é um produto, né? O balão foi um produto mesmo da gravadora CBS, que viu ali naquele momento uma lacuna de ter uma banda, um grupo infantil que falasse com crianças, e já estava bombando isso lá fora, né? Então, assim, é um modelo que não tinha aqui, que vamos fazer. E aí foi feito da forma que foi feita e explodiu. Muita gente, meu marido até falou assim, nossa, eu não lembrava que o programa veio depois desse lançamento dos discos, né? Eu achava que o programa tinha vindo antes. Eu falei, não, realmente, isso eu lembro, o programa veio depois disso. Já veio assim, bom, a gente fez o primeiro disco, foi um sucesso. O segundo, vamos fazer o quê? Isso tem no documentário, né? O presidente da gravadora falando, né? Vamos fazer o quê com isso? Aí, vamos subir mais um degrau, vamos subir mais outro degrau. E você vê, né, o quão difícil. Hoje a gente tem toda uma preocupação, Yas, com psicológico, né, da criança, sim. Principalmente da criança, como é que a gente vai fazer isso. E não, você via que não tinha essa preocupação, a não ser num momento ali com uma das produtoras, se não me engano, produtora na produtora, empresária, Mônica Neves, que eles falam dela, dessa preocupação que ela tinha de fazer com que as crianças tentassem ser crianças ainda um pouco. Então, nas viagens, tentar não fazer com que elas trabalhassem muito, enfim, trazer outras crianças para brincar com elas ali, né, com os 4, ficava uma coisa assim. E quando mudou, segundo eles próprios, mudou o empresário, isso virou outra coisa, virou realmente um caça-níquel, assim, né? Era shows ali, pouco tempo em determinados lugares, para poder viajar logo para outro. Enfim, na verdade, assim, eu acho que o que faltou? Faltaram abordar mais profundamente alguns temas, mas ficou muito claro o seguinte, né? De qualquer forma, esses 4, eles tiveram realmente sua infância ceifada. Perdida, né? E toda as consequências que isso causou a eles, né? O Jairzinho, por exemplo, né? Tem também uma outra coisa da representatividade que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o Jairzinho, por mais que tivesse um pai, né, filho do Jair Rodrigues, um pai que já estava nesse meio, já, né, há muito tempo, e que ele já estava familiarizado com isso, né, ser o rosto, estar dentro do balão mágico ali, que ele já admirava, também foi um peso, sabe? A Luciana Mello conta isso, que ela via, irmã do Jairzinho, que ela via isso em casa, né, que era aquela felicidade toda do irmão, de estar ali fazendo parte do balão mágico, mas ela via, né, as insônias, ela via quando o irmão não conseguia estudar, tinha que estudar no ônibus. Enfim, isso não é. Aí ela fala, agora que eu sou mãe, né? Assim, puxa, que cruel foi com essa criançada, né? E era mesmo, sabe? Isso fica muito, muito claro da troca do Toby, quando o Toby foi o primeiro, né? A sair um pouco ali dessa coisa da criança já para o adolescente, então a voz mudava, né? Óbvio, no tamanho, e era um grupo de criança, então a sensação era do descarte, sabe? Vamos descartar, vamos escolher o outro, vamos, o que a gente vai fazer? Mas a voz desse menino tá mudando. E a forma como foi feito isso, ele ficou durante 6 meses se despedindo nos shows, né? Então tá bom, a última vez. Sabe, olha que coisa mais cruel com todos ali, né? Então não se pensava muito, acredito, Yas, no psicológico dessas crianças. Na saúde mental, sabe? Né, dessas crianças. Exatamente. Foi uma coisa muito, muito incrível. Foi incrível demais.
mas também agora, né, você analisando, secando isso, né, também foi muito cruel. E sobre a representatividade, tem vários depoimentos de vários personalidades, então Lázaro Ramos, né, tá falando no documentário, né, de quando ele viu o Jairzinho entrando, caraca, então tem condição de também seguir essa carreira, pensar no audiovisual também. E eu também, assim, eu lembro que eu não tinha muita noção disso, mas eu falei, gente, tá entrando um pretinho, ai, que bom, sabe? Que eu não sou daqui do Rio, né, Yas? Eu sou do interior do Rio, sou de Volta Redonda, então aquilo para mim também era muito, muito mágico, assim, eu também queria fazer parte daquele balão, que eu não queria, né, fazer parte daquele balão. Então, assim, eu acho que você tem a parte do documentário, uma parte muito, muito lúdica, mas agora adulta, você tem também as críticas, né? O que foi isso para aquelas crianças, né? Ali dentro, né? E com a chegada da Xuxa, eu acho que tem tudo a ver isso, né? Estreia documentários no Star Mais do Balão e depois do Globoplay da Xuxa. Tem alguns momentos ali em que aparece o Balão dentro, né? Ali do documentário da Xuxa, para dizer exatamente isso, que ela chegou, no show da Xuxa chegou e ficou no lugar do Balão Mágico, que já estava também tendo os seus momentos de nada dura para sempre, né? E a gente guarda isso no coração, aí sim, para sempre. Como eu falei, eu fui uma baixinha do Balão Mágico. Eu cresci junto com o Balão Mágico, né? Quando a Xuxa chegou, eu já estava um pouquinho maior. Mas, enfim, meus aniversários eram ao som de Mãe, me dá um dinheirinho, tô a fim de... Eu só conheço, confesso que eu só conheço Super Fantástico. Mas quando Super toca, Fantástico. assim, todo mundo, né, fica nesse clima, é uma alegria e tal. Ó, a gente tem um comentário da Andréia que falou: nossa, essa semana foi muito nostálgica para todos nós. Balão Mágico e Xuxa marcou a minha infância. E aí a gente tem um comentário maravilhoso, porque a Simone estava falando, né? A gente falou aqui da Simone ganha mais e tal. A Luísa mandou: homem ganha mais que mulher em todo lugar. Simone ganhar mais foi reparação histórica. Eu amo nossa audiência. E a Jane Fernandes falou: Marcele, você é da minha cidade. Olha aí a galera de Volta Redonda presente aqui no Splash Show. Aê! Tá vendo, Marcele? Garota Cider. Mas é isso, me fez... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, te cortei. Não, eu te cortei. Não, ia ler os comentários, mas pode concluir. Não, é isso, assim, você canta junto, né, também, assim, tem todo esse lado, esse lado nostálgico, né, você aparecem, assim, as cenas e você canta junto e você revive, né, tem essa coisa que você falou a respeito do Super Fantástico, né, tem uma parte que fala, viver a vida, tchururu, não, eu tô confundindo, acho que é Amigos do Peito, somos amigos do peito. Enfim, uma dessas duas músicas, assim, eu lembro que num aniversário meu, a gente colocou, né, o vinil para tocar e tal, e eu lembro que eu fiquei tão feliz, que ao mesmo tempo que eu comia o brigadeiro, eu queria cantar, e aí minha mãe falava, boca cheia, e eu falava, mas eu quero cantar, eu tava muito feliz de ter ganhado aquele novo vinil da Turma do Balão Mágico. Foi muito importante, sabe? Assim, foi muito importante na minha geração. Eu canto para minha filha, eu canto a galinha magricela, que bota um, que bota essa eu conheço. Que bota três. Essa eu conheço. Eu não sabia que era do Balão Mágico. Eu não sabia que era. Canto isso para ela, enfim, né? Então, a vida, ela vai realmente... mostrando para você, né, que a importância de uma boa música, porque, assim, era uma boa música, era arranjos de qualidade, era para criança, mas não aquelas musiquinhas bobinhas, assim, que perduravam, né, naquela época, né? Então, Você Namora, eu lembro que eu fiz uma cartinha, eu paquerava um menino na escola, eu lembro que eu fiz uma cartinha com a letra, eu copiei a letra de Você Namora, e aí peguei, assim, a cartinha e joguei, assim, na fila de entrada, joguei, assim, na mochila dele e saí correndo.
Meu Deus, gente, a Marcela é muito balão mágica. Ela é total baixinha do balão mágico. Era muito mesmo, sabe? Eu queria viajar, queria voar naquele balão, queria tudo, queria que eu conhecesse a Monique. Não consegui, né, conhecer na época que isso estava, né, rolando. Mas, assim, são todos ficam realmente no coração da gente, assim, né? Você E eu conheceu acho que algum deles em alguma coisa de trabalho? deixa eu até pensar aqui. Eu acho que na época. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu cheguei a entrevistar Jairzinho. Agora eu não tô lembrando. Eu cheguei a entrevistar a Luciana Mello, a irmã. Maravilhosa. A, a, a mulher do Jairzinho, que é atriz, né? Sim. Tá. Ai, Ai, meu esqueci. Deus, como é o nome dela? Lembra o Ela nome fez dela? Senhora do Lembra o nome Destino. dela? Fez. Foi na época. Foi na época. E depois um projeto que eles tinham também de música para crianças. Enfim, eu também cheguei a falar com. Acho que eu falei com ele nessa época, desse projeto de música para Uhum. crianças que ele tinha junto com ela. Enfim, e eu não, acho que eu nunca falei com o Mike. Eu acho que talvez com Simoni. Mas eu lembro que eu fiz na época eu tava no jornal. Foi no Jornal Dia? Não, foi no Extra. Foi no Jornal Extra que eu tava. No Sessão Extra, eu fiz um Por Onde Anda com o Toby. Eu acho que foi Caraca. isso. Eu fiz. A gente tinha uma sessão. A gente até que resgatar isso. Me tocou. Você falou isso, agora eu tô até lembrando aqui. A gente Vamos. tinha uma sessão dessa na Canal Extra na época, na revista de domingo. E aí eu acho que foi isso. Acho que eu fiz um Por Onde Anda com ele. Exatamente. Então, Perfeito. sim, Ó, tem esses momentos, assim, né? perfeito, perfeito. Vamos seguir. É Tânia Kalil o nome da esposa